Imaginem que você está conversando nas ruas próximas à Praça da Bandeira, em Abaetetuba, e tarde da noite aparecessem crianças brincando. E essas crianças não deveriam estar ali naquele horário já de madrugada. E quando essas crianças eram vistas, sumiam misteriosamente. É o que nós vamos mostrar hoje no novo episódio dos Contos Sobrenaturais. Estamos na rua Pedro Rodrigues, no centro de Abaetetuba. Esse é um local histórico da cidade, porque foi um dos primeiros caminhos ligando o rio à terra firme. E parece também com uma vocação natural para esse ar misterioso, este silêncio, apesar de aqui ser um local bastante movimentado durante o dia. É a feira, afinal de contas, e também ainda muito habitado. Mas como eu disse, ele ainda carrega, assim, tarde da noite, esse ar misterioso, de silêncio, de penumbra. Agora imagina tudo isso 70 anos atrás. Era uma cidade isolada no meio da floresta, era uma cidade que tinha um grande contato com as próximas cidades, com as cidades vizinhas, através do rio, né? Era uma cidade de vida noturna praticamente inexistente, então durante o dia havia até um certo movimento nas feiras, um movimento pela cidade. Esse movimento diminuía um pouquinho à tarde, e à noite ele era totalmente interrompido por volta das 9, 10 da noite. E era no silêncio daquela Abaetetuba de meados do século XX que fatos estranhos começavam a acontecer nesse ponto da cidade. Jorge, os fatos mais comuns narrados aqui são de crianças brincando? Como é que é essa história? Eu sempre fui morador aqui do centro, né? O bairro, o perímetro onde eu morei, aqui no bairro centro, é entre as duas praças, né? E quando nós éramos crianças, eu, meus vizinhos, parentes, né? Imagina aquela cidade, né? Uma cidade tranquila, uma cidade silenciosa, com muitas histórias, né? Uma cidade mal iluminada, não havia... Quando chegou a lâmpada de mercúrio aqui foi um negócio assombroso, porque antes eram lâmpadas incandescentes que eram colocadas nos postes e iluminavam muito mal, né? Então aqui no centro era muito comum a narrativa de crianças que apareciam, né, misteriosamente em alguns lugares. No nosso quarteirão havia um espaço, né, mais ou menos no meio do quarteirão, onde havia pelo menos duas casas onde essas visões eram mais frequentes. Os adultos viam, né, e já até conviviam com aquelas crianças misteriosas que apareciam ali. A história que se sucedeu aqui na Pedro Rodrigues é uma história que me foi contada por uma pessoa que hoje deve estar na casa dos seus 80 anos ou mais e que tinha ido participar de um evento social em Belém. Naquela época se viajava para Belém de barco, né? E eles foram no barco. Quando voltaram para Abaetetuba desse evento social, um casamento, eles desembarcaram aqui no porto, né? E vieram caminhando aqui pela Pedro Rodrigues. Quando chegaram aqui, um pouco além dessa esquina, próximo ali do meio do quarteirão, eles se depararam com crianças brincando de roda lá na esquina. Eles acharam esquisito, porque era por volta de 1, 2 da madrugada
que história era essa daquele tempo, né? Crianças, e elas estavam bonitinhas, de vestidinho, de meinha, aquelas crianças com cabelo arrumadinho, né? Então, a pessoa que me contou essa história me disse que ficaram todos surpresos. E como ela fazia parte do grupo jovem que vinha na frente, eles saíram correndo para ver as meninas mais de perto. E os adultos vinham mais atrás, a uma certa distância deles, né? Então, imagina a cena, né? Quando eles correram para lá para ver as meninas perceberam a presença deles e saíram na direção da prefeitura, né? Saíram aqui na esquina e seguiram pela Siqueira Mendes em direção à prefeitura. E elas, quando chegaram na esquina, que olharam para o lado da prefeitura, surpresa, não havia criança nenhuma brincando na rua, né? Essas histórias sobrenaturais, esse mistério todo que ronda esse local da cidade, também tem relação com a própria origem do que hoje é a Rua Pedro Rodrigues. Eu vou conversar aqui com o pesquisador, o Jorge Machado. Ele é um escritor também muito afeito a essas visagens, né, de Abaetetuba. E a gente também deve lembrar que eu e o Jorge estivemos aqui nesta rua alguns anos atrás, porque foi revelado o que aqui existia, na verdade, um cemitério, não é isso, Jorge? Isso. Existem relatos do Frei Caetano Brandão, de meados de 1785, em que ele, passando em viagem por Abaetetuba, narrou que aqui, neste exato lugar, havia uma igreja de pedra, né, que não era a igreja original do Francisco Monteiro, que aquela era de madeira e já tinha desaparecido. Era uma igreja de pedra pequena, e atrás dessa igreja, a igreja voltada para o rio, né, e atrás dessa igreja havia um cemitério. Nos anos 50, durante a administração de Joaquim Mendes Contente, houve uma obra de urbanização nessa rua, né? Ela recebeu terraplenagem e foi necessária alguma escavação. E nessa escavação apareceram muitos túmulos, muitas sepulturas. E isso, na ocasião, gerou muitas histórias de que tinha gente que ficava com medo de passar por aqui, porque era um lugar mal assombrado e etc, né? Nos anos 90, nós viemos aqui, né, durante também uma obra de construção de galerias pluviais, e foi possível nós vermos os alicerces da igreja, uma parte das paredes que ainda se encontram aqui embaixo, construídas com pedra, e também vários túmulos, onde era possível ver, né, as ossadas e alguns depósitos de cal. Exatamente, eu lembro bem disso, Jorge, lembrando que foi uma reportagem que íamos fazer aqui, não foi, Jorge? Exatamente. Verificar aquelas coisas estranhas que começavam a brotar da terra, né? Exatamente. Eram esqueletos humanos, Dentes. Então uma coisa muito assombrosa. E eu e o Jorge fomos procurar entender um pouco disso, né, Jorge? Exatamente. E aí a origem é essa mesmo. Nós descemos, a construção das galerias exigiu uma escavação razoavelmente profunda, algo acima de 2 metros, né? Eles desceram mais de 2 metros. Então nós descemos lá naquele valão que estava sendo aberto do lado da mão direita de quem sobe a rua, e ali foi possível ver muito bem delineados, né, os sepultamentos, com muitas ossadas, com dentes, com calotas de crânios ali, né? Então são vestígios, né, porque ainda estão aí, são vestígios dos primeiros abaeteenses que estavam sepultados atrás daquela igreja narrada, né, pelo Frei Caetano Brandão. Os relatos de crianças brincando nas madrugadas e que, ao serem vistas, desapareciam misteriosamente, continuaram ao longo dos anos. Existe um relato de uma senhora que morava em uma casa na Barão do Rio Branco, onde havia uma espécie de piscininha ou lago na frente. E uma noite ela foi olhar pela janela, a criança estava sentada, brincando na água, sacudindo os pés. Só uma menina ali
sacudindo os pés. A maioria dos relatos mostra essas crianças brincando de roda, brincando de correr, enfim, um comportamento infantil absolutamente normal. Mas o que aconteceu com esses relatos? Será que existem atualmente? Será que ainda tem gente que presencia aparições de crianças nas noites de Abaetetuba? O Jorge, por ser conhecido como autor de um livro que fala justamente de visagens, é sempre informado do que seriam novas manifestações paranormais ainda nos dias de hoje. Esses relatos, eles persistem, né? É interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre esse fenômeno, né? Ele acontece, ninguém sabe a origem, ninguém sabe explicar isso, existem várias interpretações para essas coisas, mas a gente nota que o fenômeno vem se repetindo há muito tempo, né? E persiste até nos dias de hoje. Ainda há relatos bem recentes dessas aparições na cidade. Mas por que crianças estariam se manifestando do além? Como é que se chamavam as crianças que morriam? Eram anjos, né? Quer dizer, talvez essas narrativas estejam relacionadas à inocência, à pureza, né? A uma ideia de algum ser que está acima do bem e do mal, né, que está, de alguma forma, protegido da maldade e não vem para fazer mal, né, não é assustador, não é medonho, não é carrancudo, né? Então essas histórias talvez sejam, digamos, mais suportáveis emocionalmente. E aí o resultado é que elas não são rejeitadas, a priori, tipo assim, não vi, não quero nem ver, né? E aí elas vão sendo repassadas, quer dizer, eu vi uma criança, eu não vi um demônio, eu não vi um monstro, né? Eu vi uma criança, né? Então talvez seja isso que acabe reforçando essa presença. Eu acho que existem vários níveis de abordagem dessas histórias, né? A primeira, e digamos a mais incontestável, é o fenômeno narrado. Às vezes narrado por grupos de pessoas, às vezes narrado por pessoas completamente idôneas, né? Depois tem a prova documental do fenômeno, e essa a gente infelizmente não tem. A gente não tem gravações de câmaras de segurança, a gente não tem pegadas das crianças, a gente não tem fotografias, a gente não tem registros que de alguma forma documentem esse fenômeno. Então a gente não pode avançar para questões do tipo, eu acredito ou eu não acredito, né? A gente tem que aprender a conviver com o desconhecido. Existem as narrativas, não há provas, a ciência não tem instrumentos para lidar com esse tipo de situação, e eu acho que pertence mais ao universo da literatura, do cinema, né, dos contos assombrosos, dos contos fantásticos, adentrar por essa seara aí, por essa vereda. São os nossos contos sobrenaturais de volta aqui no Panorama.